Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. E no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre transferências, sobre possível saída de jogadores do Santos Futebol Clube, das duas joias da base ainda nessa janela de transferência. Mas antes, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que vocês possam sempre estar atualizados com notícias e informações do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E agora nós vamos falar sobre transferências de jogadores. Ontem, o jornalista Vene Casagrande informou que o Mônaco prepara uma proposta milionária pelo David Washington, milionária e irrecusável. A diretoria do Peixe trouxe o Jean Lucas do Mônaco e já havia costurado ali um contrato ali de cavalheiros, né, para poder possivelmente vender o David Washington para o próprio Mônaco, que já sinalizava que faria uma proposta. E agora, ainda nessa semana, o jornalista informou que o Mônaco vai formalizar uma proposta irrecusável, que será de 15 milhões de euros e mais 5 milhões de euros por bônus que possam ser alcançados pelo jogador. Essa proposta, no final, ela pode chegar a 20 milhões de euros. É um valor que o Santos entende que é aceitável para a venda do jogador. Todo mundo sabe que o Santos está endividado, tem problemas financeiros e precisa vender pelo menos mais uma das suas joias. Só que a proposta, né, o Santos realmente tem essa intenção, mas a gente já vai falar também do Marcos Leonardo. Então essa proposta do David Washington, se ela realmente vier, ela vai ser irrecusável. E aí o Santos, ao que tudo indica, não vai contar com o jogador para o restante da temporada. É uma pena, né, saber que o Santos está nessa situação financeira, né? Se a gente pudesse ver ali um jogador ter um desenvolvimento, poder jogar pelo clube, disputar títulos, fazer muitos grandes jogos, né? Como a gente viu com o Neymar, né? O presidente à época, o Laor, conseguiu segurar o Neymar, conseguiu fazer ali um plano ali para poder manter o jogador, né? Que chegou até a estar já contratado pelo Barcelona, mas ficou aí mais uns meses na Vila Belmiro e realmente conseguiu ficar até uma idade boa, né, que pôde ali mostrar o seu futebol, já chegar como um grande jogador, né, não só como uma promessa, né, um jogador que já havia sido campeão pela Libertadores, né. Então realmente é uma pena o torcedor santista não poder ver os seus grandes craques desenvolverem um bom futebol aqui. Cada vez mais os jogadores saem mais cedo, né? Cada vez mais eles saem mais cedo aí da Vila Belmiro. E aí o Santos, nessa condição financeira, vai negociar o David Washington, que em muitos poucos jogos já mostrou que é um jogador muito acima da média, é um jogador que vai ser nível de seleção. O que tudo indica, vai ser um jogador que vai ter um crescimento ali, uma qualidade, como tem, por exemplo, o Rodrigo. Quem sabe possa chegar, né, um dia no patamar, ou chegar próximo ali de outros grandes nomes do futebol brasileiro, né, que fizeram parte aí da seleção brasileira, que conquistaram títulos, ou talvez até aí uma Copa do Mundo. É um jogador de excepcional qualidade. Você vê que ele entra em jogos difíceis e não sente a partida, né? Tem uma habilidade muito grande. É um jogador que é alto e é ágil, né? Ele não perde agilidade, né, com a altura que ele tem. É um jogador realmente completo, ele é muito bom. É uma pena, né? Porque, né, no nosso entender, eu acredito que no entender da maioria das pessoas, ele é melhor do que o Marcos Leonardo. Cada um tem sua característica, né? São características diferentes, mas se mostra ser um jogador mais completo nesse pouco tempo que ele atuou no Santos Futebol Clube. É verdade que agora
ele não tem sido a primeira opção também do Paulo Turra. E isso também pesa, né, na decisão do jogador. É que claro que a proposta vai ser irrecusável, né? Mas pesa também, né? O jogador ele não é a primeira opção, né? Você pode ver que nos jogos ele tem deixado ele no banco, ele entra um pouco. Agora teve a chegada do Julio Furch com a anuência do Paulo Turra, então com certeza também vai acabar aí continuando no banco e vai dar opção pro Julio Furch. Então a gente sabe que vai ser muito difícil segurar o jogador, né? E tudo indica que se realmente se formalizar essa proposta essa semana, ele vai sair, né? E aí o Santos esperava negociar só um jogador. Só que ocorre que vai vir uma proposta muito boa também pelo Marcos Leonardo. A Lazio esfriou a negociação, não passou dos 12 milhões de euros, o Santos achou baixo, tem ali no contrato valores ali que nesse valor não atinge o valor mínimo da negociação, então o Santos consegue aí barganhar um pouco, né, segurar o jogador, mas agora realmente com essa proposta que tende a vir essa semana também, vai ser impossível segurar o Marcos Leonardo. E aí a gente entende o porquê da diretoria já ter trazido um outro atacante. Né? Já sabiam que haveria essa possibilidade e apesar do Santos, da diretoria entender que seria bom manter um dos jogadores, ou seja, como tudo indica que vai avançar, né, vai ter uma negociação mais rápida com o David Washington, a diretoria entendia que ficaria para a próxima janela apenas, possivelmente, a saída do Marcos Leonardo. Mas a Roma está sinalizando com uma proposta também à vista e de 18 milhões de euros, com 10%, né, para uma futura venda para o Santos. Ou seja, uma proposta irrecusável. Além de já entrar dinheiro em caixa, ela vai chegar a atingir o mínimo que o Santos espera para negociar o jogador, que seria por volta de 20 milhões de euros. Mas como a negociação é de 18 milhões à vista e mais 10% de uma futura negociação, a gente sabe que esse valor ele vai ser bem maior do que os 20 milhões de euros. Então a diretoria também, se receber realmente essa proposta da Roma, existem mais clubes interessados da Europa no Marcos Leonardo, mas o clube que está sinalizando para fazer uma proposta ainda essa semana é a Roma da Itália. E se o fizer, o Santos também vai aceitar devido às condições e aos valores que serão propostos. Portanto, o Santos terá uma grande possibilidade de vender as suas duas joias ainda nessa janela de transferências. E a gente sabe que aí restam 8 dias, se a gente for contar que o último dia da janela de transferências não conta, porque tem troca de contrato, então a gente pode considerar que só restam mais 8 dias para o encerramento da janela de transferências do futebol brasileiro. Para transferência para a Europa, a janela é um pouco maior, né? Então a janela de transferência para a chegada de jogadores ao futebol brasileiro, ela se encerra em 8 dias. Mas isso não quer dizer que o Santos não possa perder algum jogador depois desses 8 dias. Porque a janela de futebol do futebol europeu ela é mais estendida. Então haverão dias a mais para que possam alguns jogadores serem negociados e saírem dos seus respectivos clubes brasileiros. Então, se o Santos realmente tem e vai, muito provavelmente, receber essas propostas, é o ideal que ele já esteja com outros jogadores engatilhados, porque ele vai perder 2 joias da base, só trouxe 3 jogadores, a gente sabe que precisa de 1 a 2 meias, seja um atacante de beirada, né, ou 2 meias, 2 jogadores que atuam no meio campo, 1 ou 2 zagueiros e precisa de laterais, pelo menos um lateral direito. Então, se o Santos realmente já estiver, né, para receber essa proposta, tomara que a diretoria também já esteja com outros jogadores engatilhados. Porque se o Santos simplesmente só perder mais 2 jogadores e não chegar mais ninguém, isso realmente vai ser muito ruim para o Santos Futebol Clube, que precisa se reforçar se quer realmente sair dessa situação. E para finalizar, só uma notícia do João Paulo. O João Paulo ele está com uma inflamação no quadril. Então é certo
que ele, apesar de não ter sido muito divulgado pela diretoria santista, simplesmente informou que ele teve uma inflamação, né? Não entrou muito em detalhes, mas possivelmente o João Paulo não vai estar apto para o próximo jogo. Se realmente for uma lesão como essa, ele não estará apto para o próximo jogo. Vamos torcer para que ele possa se recuperar o quanto antes e que ele não desfalque o Santos por muitos jogos, porque a gente sabe que o Santos precisa do João Paulo e que é um jogador de muito mais qualidade do que o Vladimir. Fora o Vladimir, não tem um terceiro goleiro, é só os jogadores da base santista que nunca tiveram uma experiência num time titular, ainda mais numa fogueira, numa situação que o Santos vive nesse momento. Então, a gente torce e espera que o João Paulo possa estar apto quanto antes, mas é muito provável que para o próximo jogo ele não esteja disponível agora no sábado contra o Fluminense. Fluminense que perdeu para o Curitiba, fora de casa, e que vai vir no próximo jogo necessitando de uma vitória em casa. Então um jogo muito difícil para o Santos e ele vai precisar realmente ter uma atuação do mesmo nível ou maior, né, porque a gente sabe que acabou cedendo um empate, do que teve no último jogo, se ele quiser realmente pontuar nessa próxima rodada. Tá certo, pessoal? Então fiquem ligados para novos conteúdos a qualquer momento com novas notícias do Santos Futebol Clube. Um abraço a todos e até a próxima!